Guto Ferreira disse que 9 a 10 equipas da Série B estariam à vontade aqui no Campeonato Português, lá para cima. É assim ou não? A qualidade é assim. Podiam pensar num troféu que juntasse os melhores clubes dos dois países. Seria muito mais interessante assistir a uma competição. Ronaldinho, gol de Brasil. O Brasil le gana a la Argentina por 3-0. E aí, pessoal, aqui a gente vai acompanhar, né, como o mestre Guto Ferreira, também conhecido como Gordiola, entrou na mente dos portugueses. Ele, que já trabalhou em Portugal, deu uma entrevista para uma rádio de lá afirmando que uns 10 times da Série B brasileira jogariam tranquilo a Liga Portuguesa, e aqui a gente vai acompanhar a reação deles. E cara, se tu parar para olhar os elencos dos Tondelas, Santa Claras e Alvercas da vida, sinceramente um Ceará, um Fortaleza, um Goiás encarariam de boas, viu? E aqui também um jornalista português implorando por uma taça entre campeões do Brasil versus campeões de Portugal. É uma matéria escrita do jornal A Bola, né? Se você preferir, vou deixar o link na descrição. E aqui eu criei uma narração para deixar o vídeo mais dinâmico. E cara, eu apoio a ideia, viu? Só seria meio difícil encaixar no calendário daqui, né? Enfim, vamos acompanhar tudo isso aqui, né? E o seu like, comentário e tudo mais é muito importante para esse humilde canal, hein? Uma pergunta, o Guto Ferreira do Remo, que subiu o Remo, não é? Que enfim tem a terrível alcunha de Gordiola. É muita maldade, mas ele, entrevistei-o há pouco tempo, ele agradece ao jornalista que catalogou assim, que tem maldade, não é? Mas que lhe deu visibilidade e o permitiu, porque ele era visto como mais duro, permitiu humanizá-lo. Pronto, foi isto que ele me disse, que ele disse numa entrevista, aliás. Ele disse que 9 a 10 equipas da Série B estariam à vontade aqui no Campeonato Português, lá para cima. É assim ou não? A qualidade é assim tanta? Não, eu acho que está... é uma viagem muito grande a fechar dos galões. Está a fazer, sim. Apesar de eu achar que há muita qualidade individual na segunda Liga Brasileira, sem dúvida, há jogadores um talento incrível, principalmente que são emprestados do Palmeiras, do Corinthians, para rodarem, mas a nível coletivo não, e nível de ritmo de jogo não há a mínima comparação, obviamente. É um exercício obviamente impossível de ser feito, de eu dizer, olha, o Remo vai jogar aqui à Moreira do Estoril, vamos ver como é que fica. Não, é um exercício que não se faz, mas... E os relevados lá na segunda divisão? Alguns muito difíceis, pois. Porque depois a relva, ou seja, não é obrigatório a altura do corte ser igual para todos. A própria qualidade da relva não é obrigatória igual para todos, por isso dificulta muito. Há campos difíceis. Do lado de lá do Atlântico, uma espécie de guerra promovida, guerra entre aspas naturalmente, promovida entre a América do Sul e a Europa, para se tentar perceber qual é o melhor futebol, quais são as melhores equipas. Isto é uma coisa de preconceito? Estamos a falar dessa forma de abordar as coisas, de ver as coisas? Se calhar há 10 anos seria mais forte isso. Agora em relação aos sul-americanos, digo, agora com o Jorge Jesus, com o Abel Ferreira, até com o Arthur Jorge, acho que foram exemplos mais do que sensacionais para pôr um travão nessa ideia de que na Europa a bola é quadrada. Não é bem assim, mas há sempre esse jeito de pensar dessa forma, e aliás, nós na própria Europa, temos um país que pensa que é o rei do mundo, que é a Inglaterra, e só foi campeão uma vez do mundo em 66, e não foi campeão europeia nenhuma vez. Portanto, estamos a falar, há países que se acham, de facto, os donos da bola, por algum motivo. O Brasil tem 5 títulos de campeão do mundo, tem mais razões do que a Inglaterra, mas há muito essa ideia fixa de que, olha, vem um treinador estrangeiro, não é para nós. Mas nós também temos esse problema, e tivemos com o Scolari, não é? Também tivemos essa, e temos agora com o Martínez. Enquanto que nós europeus, somos mais relaxados. Vamos para o Mundial de Clubes, claro que o Bayern quer ganhar, claro que o PSG quer ganhar. Todos os clubes brasileiros têm uma fatia. Primeiro é um país, é um continente. O Brasil é um continente. Aquilo há 4 fusos horários, há imensos habitantes, eles vibram daquela maneira muito intensa, e nós somos... A Europa são imensos países,
Não se fala a mesma língua em nenhum país quase. Há para aí 2 ou 3 que repetem a língua, o resto é tudo. Cada país tem a sua língua, tem a sua religião, tem a sua maneira de pensar. Nisso somos muito diferentes. Os brasileiros não. É um país imenso que acha que vai ganhar ao Liverpool e ganhar ao PSG e ganhar ao Bayern. Mas acha porquê? E às vezes... Porque, Olha, porque sente-se na obrigação de fazer essa... Porque tiveram muitos anos a ganhar e agora vêm-se feridos porque primeiro não ganham o Mundial desde 2002. Já lá vão 5 Mundiais que não ganham. Isso causa moça. As equipas europeias ainda estão um passo à frente. E eu não estou a falar do Mundial de Clubes, estou a falar do Mundial de Clubes e depois das outras competições em que se juntam todos esses países, seja seleções ou equipas. A Europa está, neste momento, no comando. É verdade que a Argentina foi campeã em 2022, não é? Mas nos últimos mundiais só deu a Europa. Portanto, há uma força europeia que está a notar cada vez mais. E o próprio Brasil sabe isso porque recruta treinadores portugueses, por exemplo, não é? Portanto, o próprio Brasil sabe isso. Portanto, isso também são correntes de adeptos muito, muito fiéis e que às vezes passa o limite e os jornalistas também fazem esse papel. Mais uma vez, como a Inglaterra. Também às vezes passam-se um bocado da cabeça e não fazem jornalismo, portanto fazem aquilo que os adeptos querem consumir. Essa discussão toda eu acho que é muito veiculada através de redes sociais, a malta pega-se muito e depois tem um fenómeno engraçado que é... Sim, mas com treinadores, ex-jogadores, ex-treinadores também a alimentarem esta conversa. Sem dúvida, mas eu acho que é de um lado tentarem-se elevar e valorizarem e porem-se no mesmo patamar. Eu acho que o futebol sul-americano não está no mesmo patamar do europeu. Do outro lado é também alguma mágoa de perceber se calhar que o desnível já não é tão grande e de se perceber que há 6, 7, 8 anos se calhar, e isso tem muito a ver depois sobretudo com o futebol brasileiro. Não ponho tanto o argentino, ponho aqui mais concretamente o futebol brasileiro, que já é um futebol que contrata jogadores por muitos milhões, já não contrata só jogadores em final de carreira, e onde é já cada vez mais difícil de recrutar, precisamente por isso. É muito difícil de recrutar, onde os melhores jogadores só saem para os melhores clubes da Europa, que conseguem mesmo ter poder financeiro, ou seja, não há jogadores super talentosos brasileiros assim, para um Benfica, Sporting ou Porto, como saíam há 15 ou 20 anos. Portanto, é também mágoa deste lado europeu de perceber que se calhar o desnível já não é tão acentuado como se achava e os jogos são realmente bem mais complicados do que se previa. Portanto, há aqui uma série de argumentos dos dois lados que dá para puxar a brasa cada um à sua sardinha. No final do dia, eu acho que os resultados vão acabar por pôr as coisas no seu devido lugar. E por que não uma taça entre Portugal e Brasil? A semente criada pelo Mundial de Clubes foi a rivalidade entre continentes. E um subgrupo emergiu nesta discussão. Os ataques e contra-ataques de adeptos portugueses e brasileiros sobre a qualidade das respectivas equipas, campeonatos e suas organizações. Não é preciso ser sociólogo para perceber que muitas destas discussões, que raramente se fazem num plano da razoabilidade, têm por detrás um móvel que ultrapassa o desporto. Há muitas cicatrizes por sarar entre um velho e pequeno país colonizador e um grande mas desorganizado país colonizado. É precisamente agora que se abre uma oportunidade tremenda. Nunca o futebol português e brasileiro estiveram tão próximos. O fenómeno Jorge Jesus colocou o Brasil a olhar em detalhe para os treinadores portugueses e vi portugueses a torcer pelo Flamengo como torciam há 20 anos pelo Chelsea de José Mourinho. Seguiu-se outro fenómeno como Abel Ferreira, nos entretantos muito outros com maior ou menor sucesso, mas que estão para os anos 20 no Brasil do século XXI, como as novelas brasileiras em Portugal no século XX. Até na aprendizagem de novas expressões, Jesus foi o nosso sinhozinho malta. Para quem identifica o Brasil como um país irmão, sempre me fez confusão as barreiras existentes à absorção de música ou cinema portugueses, menos a literatura, mas esse é um mercado menor. Isso mesmo é reconhecido pelos agentes culturais lusos. Mas há algo que os brasileiros sabem sempre: o nome dos principais futebolistas portugueses. Testemunhei-o nas muitas viagens ao Brasil ainda antes do surgimento Cristiano Ronaldo e percebi-o depois, já era CR7, era o que ainda é hoje. Diria mais, Ronaldo é provavelmente tão ou mais idolatrado no Brasil quanto em Portugal.
O património imaterial existe e o contexto é o certo. A Liga/FPF e a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, poderiam pensar num troféu que juntasse os melhores clubes dos dois países. Seria muito mais interessante assistir a uma competição de curta duração entre equipas portuguesas e brasileiras do que à Final Four da Taça da Liga. Podia ser um formato a 4, juntando campeão e vice-campeão, ou campeão e vencedor da taça. Não tenho a menor dúvida de que isto suscitaria interesse de patrocinadores e do público de ambos os blocos. A rivalidade saudável trataria de dar a devida competitividade e, mais do que isso, seria uma ótima forma de a Liga se internacionalizar, começando por um mercado de enorme potencial. Mais do que uma hipotética Final Four de uma prova menor no Médio Oriente, numa tentativa de imitar os que outros já fazem, Portugal devia, também no futebol, voltar-se para as suas raízes atlânticas, apoiando-se naquela velha máxima de que oceano une, não separa. Chamem-lhe depois o que quiserem, Copa do Atlântico ou Joga Bonito Cup. É só uma ideia. Valeu?